A história, quando trata das grandes guerras e das grandes conquistas, exalta o nome de grandes generais, líderes dos seus exércitos. Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, George Washington, Eisenhower, pessoas que passaram para a história porque as suas tropas realizaram grandes conquistas e com isso o seu nome ficou marcado. No entanto, os nomes dessas pessoas não seriam conhecidos se não fossem milhares e milhares de anônimos, soldados que enfrentaram o perigo das batalhas, a dor, a morte. Muitos perderam suas vidas, muitos se entregaram e tudo perderam até para que as conquistas fossem feitas, fossem alcançadas e o nome dos seus líderes, dos seus generais, fosse exaltado. A história não registra o nome de cada um desses soldados anônimos, o nome dos seus pais, seus filhos, suas esposas, onde nasceram, quais as suas profissões além de soldado, o que fizeram, nada disso. No entanto, se não fossem eles, o nome dos grandes não teria alcançado esse sucesso todo, não teria alcançado esta fama toda, porque as conquistas não teriam sido alcançadas. Quando falamos de discipulado, nós lembramos ao longo da história de grandes discípulos, de grandes líderes do povo de Deus e de pessoas que levaram o Evangelho, que testemunharam o Evangelho na sua época e que foram pessoas de uma fidelidade a Deus, pessoas que realmente transmitiram a palavra do Senhor ao longo das gerações. Homens e mulheres como Santo Agostinho, João Calvino, Lutero. Podemos falar em termos de Brasil, Simonton e outros missionários que deram as suas vidas proclamando o Evangelho e assim se tornaram marcas na história. Mas o que seria desses homens e mulheres se não fossem outros tantos discípulos anônimos, fiéis, que os acompanharam, que estiveram com eles, que os consolaram nas horas difíceis, que oraram por eles, que contribuíram sustentando as suas vidas? Esses homens também não teriam alcançado o objetivo da pregação do Evangelho na forma como alcançaram, se não fossem os anônimos. Hoje, nós vamos falar de uma pessoa quase nunca lembrada, muito esquecida, embora seu nome conste nas páginas da Escritura Sagrada. Um homem que, se não fosse ele, o maior de todos os missionários, o maior de todos os discípulos de Jesus, podemos dizer assim, o apóstolo Paulo, não teria tido a repercussão no seu ministério se não fosse a atuação deste homem. Uma pequena, mas decisiva atuação. Ele se chamava Ananias. Ora,
Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Atos 9, 10 a 18. Saulo era alguém que, por seu zelo na fé, na sua fé tradicional judaica, perseguia os cristãos e aqueles que ousavam proclamar o nome de Jesus. E ele então recolheu autorizações para ir a Damasco e lá prender aquelas pessoas que ousassem proclamar aquilo que para ele era uma grande inverdade, uma grande heresia, a de que Jesus era o Filho de Deus, era o Senhor que havia ressuscitado. E Paulo então se dirige para Damasco e, um pouco antes de chegar nessa grande cidade, ele recebe uma visão do próprio Senhor Jesus, que pergunta por que ele o perseguia. E então ele responde e entende que aquilo que os cristãos proclamavam não era uma heresia, não era uma inverdade, mas era a própria manifestação, a própria realidade divina, a manifestação do Filho de Deus entre nós. Ele, enfim, se converte. No entanto, ele fica cego. Ao terminar a visão, ele não consegue enxergar nada. E aqueles que estavam com ele o levam e o deixam na casa de um homem chamado Judas. Então, o Senhor chama um discípulo do qual nós não sabemos absolutamente mais nada a não ser o seu nome, chamado Ananias. Um discípulo que não diz que era um dos 12, não diz que era um dos líderes da igreja, não diz que ele era alguém importante, alguém que realmente tivesse um testemunho importante diante da igreja, mas chama aquele homem, aquele Ananias, um simples qualquer, como diríamos talvez um João ninguém, ou poderíamos até dizer um Ananias ninguém. Mas o Senhor aparece a esse Ananias e lhe dá uma missão extremamente difícil. Olha, vai até tal lugar, encontra este homem Saulo e impõe-lhe as mãos para que ele retorne a ver.
Ananias parece não acreditar no que estava ouvindo. Senhor, peraí. Eu tenho ouvido falar desse homem, eu conheço, a fama dele o precede. E ele não é flor que se cheire. Ele persegue os cristãos. E ele está vindo aqui para Damasco exatamente para prender aqueles que confessam teu nome. Senhor, não dá para escolher outro? Senhor, precisa ir mesmo? O Senhor tem certeza que é esse daí? Não dá para ir ver outra pessoa? Senhor, não dá para eu chamar uns amigos assim para eu não ir sozinho, de repente? Não. O Senhor chamou Ananias e somente Ananias. E lhe conferiu uma dura missão, uma ordem difícil de ser cumprida, muito difícil. Afinal, ele precisava se despojar do medo, ele precisava se despojar dos seus interesses e dos seus preconceitos. É bem verdade que o Senhor diz para ele, olha, esse Saulo que você está recusando é para mim um vaso precioso, eu tenho planos para ele. Mas isso não diminui a dificuldade daquela ordem. O fato é que Deus escolheu Ananias, um anônimo, um qualquer, uma pessoa que não ficou famosa, não passou para a história, e lhe deu uma missão, uma única missão que aparece em toda a Bíblia, mas uma missão extremamente difícil. As ordens do Senhor nem sempre são fáceis de serem cumpridas. Ao contrário, muitas vezes Ele nos dá ordens, nos dá missões que são extremamente difíceis. E a Bíblia narra vários casos em que, ao receber determinados chamados, determinadas ordens, os servos de Deus tentaram contemporizar, refugaram um pouco, fizeram de tudo para não cumprir. O próprio Moisés questionou o seu chamado quanto pôde, disse que não sabia falar, que era um homem de pesada língua. Jeremias disse que era uma criança. Isaías disse que tinha lábios impuros. E no caso mais clássico, Jonas fugiu para o lado oposto. Deus o mandou para Nínive, ele foi para Tarsis, para o outro lado do mundo. Deus o mandou para o norte, ele foi para o sul. Mandou para o leste, ele foi para o oeste. Deus também não tinha dado uma ordem fácil para Ananias cumprir. Era preciso coragem, era preciso confiança, era preciso confiar que Deus o protegeria daquele homem que tinha fama de ser violento, perseguidor. Era como a galinha ir de encontro à raposa ou a presa ir de encontro à águia. Mas o fato é que ele vai, é que ele obedece à voz do Senhor, ao chamado do Senhor. A Bíblia, em outro trecho, fala de homens e mulheres, logicamente, mas homens e mulheres que amaram mais o Evangelho do que a sua própria vida, que foram mais fiéis ao Evangelho do que a preservar a sua própria existência. Ananias, de certa forma, foi assim. Ele amou mais o obedecer
o cumprir aquilo que Deus lhe havia determinado, do que garantir a sua segurança, do que garantir a sua integridade física, a sua saúde. E ele vai de encontro àquele homem Saulo. E chegando lá, ele lhe impõe as mãos e diz que o Senhor Jesus lhe havia enviado. E ao orar com ele, cai dos olhos de Saulo como que escamas e ele volta a enxergar. A missão que Deus conferira a Ananias, a princípio parecia ser uma missão muito simples. Ir à casa de um homem na sua cidade, encontrar uma pessoa que ali estava cega e orar com ela, impor-lhes as mãos. No entanto, essa missão era cheia de risco, porque aquele homem a quem Ananias deveria procurar era ninguém mais, ninguém menos do que um grande perseguidor, uma pessoa conhecida por aprisionar os cristãos e levá-los presos. Era uma missão ao mesmo tempo simples, porém perigosa. Ananias poderia ter recusado essa missão, poderia ter se negado a ir àquela casa. Poderia não ter ido. No entanto, justamente porque ele foi fiel, porque ele cumpriu a missão que Deus lhe deu, Deus lhe concedeu uma grande bênção, de ser ele participante do ministério do maior missionário, do maior discípulo de todos os tempos, o grande apóstolo Paulo. Quando Ananias foi àquela casa, não era Paulo, não era nem mesmo Paulo, ainda era Saulo. Não havia condição de saber qual o alcance do ministério daquele homem. Não havia condição de saber o quanto aquele homem se renderia ao Evangelho e o quanto aquele homem faria pelo reino de Deus sobre a face da terra. Não havia condição de saber que aquele seria o maior propagador da fé cristã em todos os tempos. No entanto, se ele não fosse, se Ananias não cumprisse a sua missão e não fosse à casa de Judas, talvez Paulo não viesse a ser quem veio a ser. Talvez Deus levantasse outra pessoa, mandasse outra pessoa, é bastante provável, mas tudo isso não passa de especulação. O fato é que porque ele foi obediente, ele se tornou uma espécie de ponto de partida para o ministério, para a vida cristã e o ministério do apóstolo Paulo. O texto fala, por exemplo, que Saulo, logo após voltar a enxergar, foi batizado. Nós não sabemos, o texto não diz que foi Ananias quem o batizou, mas não é especular muito imaginar que aquele que for ali orar pela sua recuperação e pôr-lhe as mãos, também o havia de batizar. Portanto, Ananias se tornou alguém decisivo na construção do maior ministério, da maior missão evangelística de todos os tempos. E tudo por quê? Porque ele reconheceu o perigo da missão que Deus lhe conferira, mas mesmo assim foi fiel ao cumpri-la. Ananias não se tornou famoso, não se tornou um superstar, um nome conhecido,
como é o do próprio apóstolo Paulo, mas ele se tornou decisivo na construção da história da propagação da fé cristã sobre a face da terra. Quando lemos as páginas da Bíblia, vemos o nome de pessoas como o apóstolo Paulo, ou outros como Pedro, Tiago, João, pessoas que dedicaram a sua vida a servir a Jesus e a proclamar o Evangelho. Ao continuar os livros sobre a história do povo de Deus, vemos também tantos e tantos outros nomes importantes, pessoas que foram conhecidas por conta do seu testemunho, por conta de proclamarem com vigor, com fidelidade, a palavra de Deus. São João Crisóstomo, São Tomás de Aquino, Justino Mártir, Santo Agostinho. Isso num período mais antigo. Chegamos à Reforma, Lutero, Calvino, Melanchthon, Farel. Vimos mais à frente e vimos tantos missionários e tantas pessoas importantes que deram a sua vida, que dedicaram a sua vida a proclamar a palavra de Deus. Se formos listá-las aqui, ocuparemos muito e muito tempo e não faremos jus a todos eles. Só para citar um do século XX, o teólogo, pastor da igreja alemã, Dietrich Bonhoeffer, que deu a sua vida na luta contra a injustiça, contra a violência do movimento nazista. Todos esses, porém, são importantes porque foram discípulos de Jesus e porque cumpriram a sua missão. Tantos e tantos outros, centenas, milhares de outros discípulos de Jesus, também foram importantes ao cumprir a missão que Deus lhes deu, porque fizeram aquilo para o que foram chamados e por isso foram importantes. Talvez não tenham alcançado a fama, não tenham alcançado o reconhecimento na história, mas isso não é importante, porque certamente todos aqueles que responderam com fidelidade ao chamado, à missão que Deus lhes conferiu, todos esses são reconhecidos e acolhidos pelo Senhor. A sua recompensa não está na fama, não está no sucesso, se bem que não conheço nenhum grande servo de Deus que tenha tido aquilo que o mundo chama de sucesso. Mas, enfim, o seu sucesso não está no reconhecimento das pessoas ou no seu nome que passou para a história, mas está em ser reconhecido por Deus, está em ter sido fiel ao chamado de Deus, está em ter cumprido aquilo para o que Deus lhe quis, para o que Deus lhe chamou. E por isso são acolhidos e recebidos pelo Senhor, que lhes diz: benditos de meu Pai.